à noite. Era para ser de festa, com a presença de 53.635 torcedores que proporcionaram o novo recorde de público no Brasileirão. Mas o São Paulo decepcionou, gente. Além de ser derrotado pelo Coritiba por 2-1, a equipe do técnico Dorival Júnior voltou à zona de rebaixamento. Veja como foi o jogo na reportagem de Jonas Campos. 7 anos depois, Hernanes volta a pisar no gramado em que já fez história. Ao lado dos filhos e com a braçadeira de capitão, o Profeta reestreia no Morumba com casa cheia. Mais de 53 mil torcedores, recorde de público do Campeonato Brasileiro. Com os olhares sob o camisa 15, Marcinho é quem aparece como elemento surpresa logo aos 3 minutos e perde chance claríssima para o São Paulo. Quem também tenta surpreender é o Coritiba, mas Renan Ribeiro salva o cabeceio de Alexandro. Lucas Prato, na primeira dele no jogo, também para no goleiro Wilson. Cueva passa perto na cobrança de falta e após a grande defesa de Wilson no chute colocado de Marcinho, o peruano perde chance inacreditável. Se o Coxa assusta em lances isolados, Rodrigo Caio de cabeça tem 2 oportunidades e nada de gol. E o Hernanes, muito bem marcado, o Profeta pouco faz no primeiro tempo. No segundo, quem rouba a cena é o juiz Péricles Bassols, que aos 10 minutos marca pênalti de Bruno em cima de Rildo. Foi pênalti no lance com o Bruno? Eu acho que sim, eu dei um toque de lado, ele tocou em mim e eu caí. Eu acho que foi pênalti sim, como foi pênalti também no jogo contra o Atlético Mineiro e o juiz não deu. Thiago Carleto, cobrando firme, abre o placar no Morumbi. Dorival Júnior, de imediato, coloca Marcos Guilherme na vaga de Bruno e o São Paulo vai para cima. Lucas Prato, após passe de Hernanes, para novamente em Wilson. Rodrigo Caio no travessão. E aos 22, Prato perde outra boa chance. Se o São Paulo não faz, o Coxa aproveita. Em rápido contra-ataque, e o Mar Filigrana bate de primeira e cala o Morumbi. Banho de água fria na torcida e no Profeta, que aos 28 minutos deixa o campo para a entrada de Jonathan Gomes. Não era dia. O afobado e insistente São Paulo não conseguia vazar um inspirado goleiro Wilson. Na cobrança de falta de Cueva, no lance individual de Marcos Guilherme, na pancada de Edmar, nada de gol. A esperança vem aos 43 minutos, quando Denilson aparece na área e finalmente coloca lá dentro. O tricolor abafa, pressiona, mas o placar fica nisso mesmo. São Paulo 1, Coritiba 2. Eu acho que o São Paulo buscou, tentou criar de todas as formas, teve boas oportunidades para poder construir uma outra história para essa partida e, infelizmente, acabamos sendo penalizados aí com o resultado ruim. O time que vinha embalado há 3 jogos sem perder volta a tropeçar no Campeonato Brasileiro. A derrota para o Coritiba aqui no Morumbi recoloca o São Paulo na zona do rebaixamento e aumenta a pressão para o próximo compromisso do time. Domingo na Arena Fonte Nova, diante do Bahia. Mais um concorrente direto na luta contra o Z4. Eles já mostraram que têm capacidades e condições de poderem reverter qualquer situação. Nós não podemos, por causa de um resultado agora, nesse momento, voltarmos atrás. Eu sei que nós voltamos à zona de rebaixamento, é preocupante? Não tenho dúvidas disso. Mas eu acho que a equipe tem maturidade suficiente para poder já começar a enfrentar, a partir de agora, essa situação de uma outra forma. Eu dizia ontem, Chico, estava aqui o Alberto Helena Júnior do meu lado, e quando nós conversávamos sobre o São Paulo, fazendo uma espécie de um prognóstico, eu até comentei, o São Paulo é favoritíssimo contra o Coritiba. Mas fica a pergunta, será que dá para confiar?
E o São Paulo, mais uma vez, pecou pela ansiedade, criou oportunidades. E aí depois teve a reclamação com a arbitragem, aquela velha conduta antiga de novos comandantes do futebol, que mudam o foco, atribuem a um terceiro uma responsabilidade que foi só do São Paulo. Se São Paulo tivesse um pouquinho mais de calma na finalização, um pouco mais de precisão na finalização, teria feito um 5-2 no Curitiba. Não fez. O Curitiba se jogou atrás defensivamente, o pênalti marcado existiu e foi infantil, desnecessário, e o segundo gol fruto de um contra-ataque. Então o São Paulo tem que saber assimilar e aceitar os erros, né? Foi mais, digamos, sóbrio o Dorival, como tem que ser. São Paulo está na zona de rebaixamento, mas tem time para de lá sair. Veja só, olha o gol que perde o São Paulo. Não pode perder gol assim, ainda mais quando a fase é ruim. Eu só concordo com você. Eu acho que logo de cara o São Paulo já poderia ter feito pelo menos 2 gols. Um com o Marcinho e outro com o Cueva, que foi um absurdo. O Cueva perdeu um gol que era feito. Já no primeiro tempo, para terminar os 2-0 para o São Paulo não marcou, e aquele velho ditado, quem não faz toma. Agora, eu só discordo com você de uma coisinha só. Para mim, não foi pênalti. Não foi pênalti. Eu acho que, na verdade, o Rildo se joga contra o Bruno, e o Bruno muito inocente, e não percebe a má intenção, deixa a perna, e o juiz dá um pênalti, mas não foi pênalti, no meu modo de ver. Então aí, pelo menos, o São Paulo teria empatado, né? Eu sou muito sincero em dizer, você sabe que eu sou corintiano, essa coisa toda, mas eu analisei, vi o lance 500 vezes, e eu acho que ele se joga, ele se atira em cima do Bruno. E, o Bruno põe a mão no peito dele, mas o que teria derrubado foi a coxa batendo na coxa. Então ele se joga em cima do Bruno. E o que acontece quando ele se joga em cima do Bruno? O juiz que está na frente dele dá o pênalti. E não foi pênalti, não foi nada. O Bruno, para mim, é estabanado, é atrapalhado, mas pênalti ele não fez aí. Então, no meu modo de ver. Então, eu acho que o São Paulo foi prejudicado. Já não está numa boa fase. É assim, quando o Corinthians caiu era desse jeito. O Corinthians jogava, corria atrás, era gol, o juiz anulava, era pênalti, não dava, uma coisinha errada, expulso, saia gol do cara. É assim, o time quando está na fase, quando entra nessa linha descendente, rumo ao abismo, está tudo errado. Então o São Paulo tem que tomar cuidado com isso aí. E os jogadores ficarem mais atentos, né? Porque, como o Rildo fez, outros vão fazer. Outros vão fazer. E o juiz vai marcar, que é o pior.